Olá, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Kelly e hoje nós vamos ter uma aula de geografia. Nós vamos falar sobre as formas do relevo. Lembram que em momentos anteriores a gente falou sobre o relevo interno? Então, são as estruturas e os fenômenos que ocorrem na parte interior do planeta. E hoje nós vamos falar sobre o relevo externo. Então, são essas formas que a gente consegue visualizar, né, que estão do lado de fora do planeta, a parte externa. O relevo da Terra, ele está sempre em constante mudança. É normal que isso ocorra. Ah, a, a formação de montanhas, planícies, planaltos, né, isso ocorre ao longo de milhares e milhares de anos e não são formas estáticas, pelo contrário, está sempre em movimento. E nós vamos ver quais são os principais agentes que interferem para que ocorram essas mudanças, né, na paisagem, nas formas que a gente observa no nosso planeta. Tá? Bom, então vamos lá. Podemos, a princípio, só compreender aqui que o interior da Terra é formado por essas estruturas. Nós temos aí bem no meio o núcleo interno, tá? Logo em seguida o núcleo externo, depois o manto, que aí já inclui parte de rochas, né? Essa parte mais sólida, e a crosta, que é essa parte externa que a gente consegue visualizar. Então, essas são as principais camadas da estrutura interna da Terra. Bom, eu trouxe essa imagem para que a gente possa ver uma foto lá do Grand Canyon, no estado do Arizona, nos Estados Unidos. É um exemplo de forças exógenas, quer dizer, de fora, né, ou agentes externos, e nesse caso nós podemos destacar a força, o poder da água através do rio e também do vento. Então, é a água e o vento que forma essa paisagem, né, que traz essa visão tão bonita, essa imagem tão bela, é moldada aí pela força do rio e do vento. Aqui nós temos um exemplo de um outro agente externo, que no caso é a chuva. A chuva ela é um agente também muito poderoso. Essa imagem nos mostra aí uma enxurrada lá na Austrália e a gente pode perceber a força que ela tem, né, e o seu poder de destruição e modificação da paisagem. Bom, aqui é uma imagem de uma praia, lá no Rio Grande do Sul. Nós podemos ver, né, aqui a água. Então, quando a maré sobe, essa água avança aqui. E essa paisagem, esse despenhadeiro, ele foi formado a partir da força da água do mar e também do vento, tá? Mas nesse caso aqui em específico, a gente destaca a força da água do mar, que também pode ser chamado de erosão marítima. Bom, aqui nós temos um outro exemplo. Essa imagem nos mostra algumas montanhas lá da Nova Zelândia. Apesar de que a gente não está vendo gelo nesse momento, mas esse é um local que na época do inverno ele fica todo coberto de neve. E aí, no momento do degelo, quer dizer, quando o inverno acaba e que aquele gelo vai derreter, tanto a água, né, a água e o gelo que escorre pela montanha também pode provocar alterações no seu formato, né, alterações na paisagem. Então, as geleiras também é um exemplo de força exógena. Aqui nós temos um exemplo da ação humana, tá? Esse local aí fica lá em Canarana, no Mato Grosso. Nós podemos ver a parte que foi totalmente desmatada, foram retiradas as árvores para poder plantar grãos, soja, milho, arroz, né? Tem uma variedade aí de plantas que podem ser cultivadas para consumo, né, interno do nosso país e também para exportações. Então, esse é um exemplo de como que o ser humano pode interferir e causar mudanças aí na paisagem.
Aqui é um exemplo de montanha, tá? Essa montanha fica lá nas cordilheiras, no Peru, na região aqui da América do Sul. É uma forma no relevo, né, que geralmente é formada a partir de algum evento interno que faz com que essa montanha se forme. Lembrando que isso acontece, mas leva-se muito e muito tempo para chegar nesse formato, tá? Não são eventos que a gente consiga perceber que essa mudança é de uma hora para outra. Então, são mudanças mais lentas. Aqui nós temos também um exemplo de planalto, que significa, né, que é um lugar plano e mais alto. Essa é a Chapada Diamantina, na Bahia. Além do planalto, nós temos também exemplo de planícies, que são locais planos, porém mais baixos, ali próximo do nível do mar. Esse é um exemplo do Pantanal Mato Grossense, né, lá no Mato Grosso do Sul. Por ser uma região muito plana, né, quando os rios, no período da chuva, os rios enchem e transbordam, e aí fica a região toda alagada por conta desse formato do terreno. Aqui nós temos um outro exemplo também de relevo, que se chama depressão, que nada mais é do que, na verdade, um buraco, né, um lugar que fica mais baixo, geralmente em relação ao nível do mar, esse lugar mais fundo, esse grande, imenso buraco, que na verdade o nome correto é depressão. Então, esse aí é um exemplo também lá do Grand Canyon, nos Estados Unidos. Bom, então era isso que eu tinha para vocês hoje, espero que tenham gostado, espero que tenham aprendido. Um beijo e fiquem com Deus. Tchau, tchau.